A pessoa pode estar da forma que estiver. Pode ser quem for. Pode ser Osama Bin Laden elevado ao cubo. Se verdadeiramente ela quiser, ela vá, entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a partir daí a transformação passa a ser de dentro para fora. Como é, professor Vilela, que transformação pode ser sinônimo de liberdade? Só quando a pessoa quer se transformar. E é isso que o cristianismo propõe. Aqui há um lugar em que você pode se transformar de dentro para fora. E ainda diz mais, não apenas pode se transformar de dentro para fora, mas Deus estará com você nessa transformação por meio do seu Espírito. O poder transformador, regenerador do Espírito Santo de Deus caminha com a pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder, caminha conosco, dentro de nós, para que nós nos transformemos de dentro para fora naquilo que estamos dispostos a fazer. Não há nada no mundo parecido com isso. Todas as visões de mundo religiosas fora do cristianismo propõem escadas que você tem que subir para ir até Deus. O Islã tem 5 elementos que você tem que fazer, o outro tem que fazer não sei o quê. O cristianismo diz, sabe o quê? Sabe o que você tem que fazer? Abrir o seu coração. Porque no cristianismo você não vai até Deus. É Deus que vai até você. O que fez o ladrão na cruz, professor Vilela? Para ser salvo. Se arrependeu. Se arrependeu. No último minuto. No último minuto. Tinha nada que ele fez antes que poderia entregar a Deus. Nem tinha nada que ele viria fazer. Eu sempre digo. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Como Senhor. Como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. O ladrão não podia nem vir a fazer boas obras, né? Não tinha como. As mãos estavam pregadas na cruz. Não poderia andar nas veredas da justiça, podia? Não. Os pés estavam pregados na cruz. E o que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é impressionante. Nós estamos falando de alguém que não tinha nada a oferecer, que havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus. Não existe isso fora. Eu estou cansado de ver pessoas que são radicalmente transformadas pelo poder regenerador de Jesus Cristo na vida delas, e as universidades não estão se debruçando sobre isso. Era para estudar. Os cursos de sociologia era para estar nas igrejas, para ver a mudança radical de vida das pessoas. Pessoas da Cracolândia, que hoje têm família, têm emprego. Pessoas que eram terríveis e hoje entregaram sua vida ao nosso Senhor e Salvador. Por que a universidade não estuda isso? Por que a universidade não se debruça sobre essas radicalizações da existência decorrentes da entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é que está havendo? Por que falta? Porque a realidade está aí. Eu estava nos Estados Unidos com a minha família, nós fomos convidados para almoçar lá na casa de Josh Brown e Candy Brown. São duas pessoas que têm uma formação acadêmica muito sólida, são neurocientistas em Harvard e Oxford. E Josh me falava, dizia assim, Tasso, eu estava com um tumor no cérebro, numa parte que não era operável e inoperável, e desesperado, porque ele é cientista, sabia, e a mulher dele estava grávida, Candy. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse, eu vou procurar um lugar em que haja oração em nome de Jesus. Ele procurou, achou até no Canadá, um lugar de oração, que as pessoas oravam fervorosamente, com convicção. Aí ele disse, mas antes eu vou analisar a doutrina por trás do que é pregado lá. Ele disse, Tarsus, não tinha como a doutrina ser errada, cara. Porque era assim, seja curado em nome de Jesus. Como é que uma frase dessa pode ter algo errado? Seja curado em nome de Jesus. Para contar a história, ele hoje, quando ele sofreu oração intercessória, Deus agiu poderosamente na vida dele, e em vez de um tumor no cérebro, hoje tem uma cicatriz. A esposa dele, Candy Brown, reuniu fundos da universidade, reuniu pessoas, fez todos os exames para essas pessoas. MRI, que é aquele ressonância magnética, e outros tantos mais, a depender da doença da pessoa. Depois teve uma sessão de oração intercessória, e depois ela reuniu as pessoas, depois da sessão, reuniu as pessoas e fez os mesmos exames de novo. E publicou esse resultado pela editora da Universidade de Harvard, Harvard University Press, no livro chamado Testando a Oração, Testing Prayer. Testing Prayer. Tá lá. E aí a gente vai dizer o quê? O cristianismo é transformador. Eu estou falando de curas do corpo e curas da alma. Não é? Restauração de casamentos. Casamentos absolutamente perdidos, que quando eles se entregam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem a célula transformada e resiste a tudo isso. Agora há muitos ataques ao cristianismo, ataques de índole do comunismo ideológico. Todos esses movimentos políticos atacam o cristianismo.
o LGBTismo, o feminismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o indigenismo, o negrismo. Por quê? Porque o cristianismo liberta a pessoa e esses movimentos querem aprisionar as pessoas. Pois é. Tem alguma dúvida sobre o que a gente já falou? Temos aqui. A gente já tem algumas perguntas. O Daruan Senna, ele tá perguntando... Daruan Senna. Por que ao longo da história da humanidade a igreja se desvirtuou tanto do caminho virtuoso das palavras de Cristo? Algumas organizações religiosas fazem isso, mas a igreja genuína de Cristo continua firme. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados e só se vomita o que está dentro. A hipocrisia não é servível no reino de Deus. Essas pessoas que dizem que em nome de Cristo algo que Cristo não disse serão vomitados. Agora, isso não quer dizer que não existam igrejas genuínas, igrejas bíblicas, pastores que dedicam a vida à pregação da palavra de Deus. Os pastores que dedicam toda a existência a irem a lugares que outras pessoas não vão. A igreja genuína do nosso Senhor e Salvador existe. Agora, é claro, existem pessoas que se dizem cristãos e vivem como se Deus não existisse. Não é o que se diz, é como se vive. É por isso que na segunda epístola a Timóteo 3,10 que eu falei, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. A conduta vem depois do ensino, porque o cristão tem que ter na sua conduta a exteriorização da sua pregação. Você não pode chegar a dizer uma coisa aqui e viver contrariamente ao que eu estou dizendo. É a exteriorização do que se prega, a exteriorização do que você tem como doutrina, ensino, na sua conduta que de fato testifica que você vive aquilo que você está pregando. O verdadeiro cristão é aquele que faz, como o apóstolo Paulo fez em Filipenses capítulo 1, verso 21, quando diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Existem muitos ataques à igreja, viu? Inclusive, eu devo lhes dizer e deixar bastante claro, existe até cânceres dentro da igreja. No caso da igreja católica, a teologia da libertação é um câncer. No caso da igreja evangélica, a teologia da missão integral é um câncer. Missão integral? Teologia da missão integral é um câncer. É a vertente evangélica do católico, teologia da libertação. Tá. Que quer o quê? Carcomer a igreja de dentro para fora. Porque a igreja genuína é a igreja que prega a palavra do arrependimento. É a palavra da rendição, é dizer, você dizer assim, olha, se você está me ouvindo, diz assim, eu não consigo mais, com minha própria força, na força do meu braço, da minha inteligência, eu não consigo mais dar sentido ao mundo. Renda-se, entregue-se ao Senhor, e o Senhor transforma radicalmente, e procure uma igreja bíblica. A Marie Dossal, ela colocou aqui, ó. Pastor, sonhei que o cometa 3L Atlas, ou 3I Atlas, 3I. trará caos e destruição na Terra no início do próximo ano. Acho que esse cometa é o corpo celeste do Apocalipse chamado Estrela Absinto. Qual a sua opinião sobre isso? A Bíblia diz que nós teremos nova criação. É o único livro religioso que fala de duas criações. Você sabia disso? Não. A Terra será, se não destruída, será um lugar inóspito à vida. O universo está em expansão, como o senhor falou, que o senhor conversou com um astrônomo que trouxe aqui. O universo está em expansão, uma velocidade acelerada, inclusive, maior do que o nível que seria necessário para ela retrair. O universo vai se expandir. Qual é o futuro desse universo? Uma grande sopa cósmica fria, sem vida. Mas o que é que a Bíblia diz? Que nós viveremos em novos céus e nova terra. Esse novo é significativo. É o único livro religioso da face da terra que fala de nova criação. Então diga a ela que entregue a sua vida, se já não fez, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que independentemente do que aconteça com esse planeta, o nosso futuro está garantido na nova criação do nosso Senhor. O Marcos, ele mandou aqui: Pastor, em minhas orações recentes, pedi a Jesus para aparecer para mim em um sonho. Logo sonhei com um leão que me enviava para o Lago de Fogo. Estou triste. Sou o quê? Estou triste. Não há nada que não possa ser transformado que esteja fora do alcance de Deus. Se você sente que isso foi um aviso importante, o que você deve fazer nesse exato momento é dizer: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, sou nova criatura. Tudo o passado que aconteceu é jogado no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, e no cristianismo é possível começar de novo. Então, o irmão, como é o nome do irmão? Ele colocou aqui Marcos. Então, Marcos, entregue sua vida ao Senhor. Você é nova criatura. O que vai lhe esperar é o paraíso, o regozijo eternos e a paz, que só são encontrados ao lado do Pai. É o que aconteceu com o ladrão na cruz. Exatamente. Não é possível, Marcos, você tenha sido pior do que o ladrão na cruz. Não é possível.
Eu estou dizendo isso por dizer, por pior que seja a pessoa nunca está fora do alcance de Deus. Agora, eu devo dizer um negócio, viu, professor Vilela? Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Muitas pessoas chegam a nós, eu estava até falando sobre esse assunto hoje de manhã. Muitas pessoas chegam a nós e dizem assim: pastor, eu fui uma pessoa horrível. Eu fiz coisas inenarráveis, indizíveis, das quais eu tenho uma tristeza, sobre as quais eu tenho uma tristeza profunda. Eu entreguei minha vida ao Senhor e eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Putz, é o pior, né? A falta de auto-perdão. Mas o que é que nós podemos dizer e devemos dizer a essas pessoas? Se você sabe, meu irmão, que Deus lhe perdoou, mas você não se perdoa, é porque você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Como é que da decisão de Deus eu tenho que recorrer para você para buscar o seu perdão? Então, se Deus lhe perdoou, se perdoe. Se perdoe. A literatura fala muito do problema da culpa destruindo a pessoa. O conto O Enfermeiro, de Machado de Assis, o próprio Crime e Castigo, fala muito disso. E a vida real também. Então as pessoas às vezes têm que se perdoar, porque sabe que se entregaram a vida ao Senhor, nova criatura é. No cristianismo é possível começar de novo. Amém. O Darlan Vitor está perguntando: pastor, gostaria de saber sobre a relação da Torre de Babel e a Pangeia. Como fica a questão dos povos nativos em relação à salvação? Pois na América eles não conheciam a religião. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. João 1,14, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, professor Vilela, são biografias